pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui com o Minuto de Gestão com Cláudia Pereira. E essa semana nós trouxemos um convidado especial, o professor Genildo Gomes. É o professor especialista em Direito Administrativo, Gestão Pública, Licitações e Contratos. Ele é sócio fundador do Instituto Licitar, palestra no país inteiro sobre licitações e contratos e aceitou gentilmente o nosso convite para falarmos hoje sobre a questão do papel da assessoria jurídica ou do advogado nas licitações públicas. Então, professor, a primeira pergunta é justamente essa. Com a nova lei, a 14.133, 2021, qual é o papel do setor jurídico nas licitações e contratos? Pergunta muito importante sobre o papel do jurídico nas licitações. Vamos então rapidamente. Desculpa porque eu estou com a voz um pouquinho rouca. Acabei de dar aula aí já o segundo dia direto, 8 horas por dia de aula, e a minha voz está um pouquinho rouca. Mas vamos lá, rapidamente abordar esse tema muito importante. O jurídico ele tem um papel relevante porque ele faz o controle prévio da legalidade. É um controle preventivo da legalidade. No artigo 38 da Lei 8666 de 93, está lá a obrigação do processo ser submetido à análise prévia de todos os atos até então praticados, isto, evidentemente, antes de publicar uma licitação. E isto ele poderá continuar participando e até recomendo durante, por exemplo, a execução do contrato, ou de repente o pregoeiro, a comissão de licitação se deparou com uma situação inusitada e ele, para ter uma maior segurança jurídica, ele pode solicitar ao jurídico um parecer para orientá-lo. Assim mesmo, o fiscal de contrato também, durante a fiscalização, vendo ele diante de uma situação não muito recorrente, ele pode também solicitar ao jurídico de sua organização que emita um parecer sobre o procedimento legal a ser adotado em determinada circunstância. Então, você vê que a concepção inicial, que o papel do jurídico é o controle prévio da legalidade. Mas isso não quer dizer que pare por aí. Isto é um papel. Nós temos que alertar aqui para não confundirmos controle prévio da legalidade com o combate à corrupção. Nós sabemos que no processo licitatório, assim como já dizia Eli Lopes Meirelles, que a licitação é um procedimento técnico-legal para selecionar a proposta de interesse da administração, você verifica que tem uma outra área de conhecimento que é a parte técnica. A licitação, ela não tem somente parte jurídica, ela tem parte técnica. Por exemplo, você vai licitar a contratação de uma obra, evidentemente ali, dependendo do porte da obra, você tem projetos de obra ali grandiosos, projetos complexos, de maneira que, como é que o advogado que faz a análise do processo vai emitir uma análise quanto ao mérito do objeto? Aí vem essa discussão. O parecerista pode adentrar ao mérito do objeto? Eu quero dizer para você que eu, enquanto parecerista que fui, eu estudava muito cada objeto. O parecerista na área do direito administrativo, com ênfase em licitações, ele tem que ser um advogado especializado. Ele tem que ter vocação multidisciplinar. Ele precisa ter interesse em conhecer outras áreas. Ele precisa interagir com áreas técnicas. Ele precisa conversar para entender o procedimento técnico. Porque quando nós falamos de corrupção em licitações, essa corrupção, ela, em regra, não vem no edital. Ela vem o edital vem cumprindo uma exigência em um projeto básico de uma obra. E como o causídico vai poder interpretar o que é ilegal via conteúdo, via texto técnico? Esse é o grande desafio do processo licitatório, quando nós falamos de controle prévio da legalidade. Espera-se e desejamos sempre que o jurídico ele tenha a maior capacidade possível de identificar alguma desconformidade em análise técnica. Ele não vai adentrar a parte técnica, ele não vai adentrar ao mérito do objeto técnico. Mas eu vou te falar, é nesse meio que muitas ilegalidades são praticadas. Então, eu recomendo sempre que o jurídico analise
se debruçando sobre alguns procedimentos de natureza técnica, conversando com a área técnica, conversando se for engenharia com a engenharia, qualquer outra área, se é tecnologia, qualquer outra área que não seja essencialmente jurídica, ele possa ter uma visão, pelo menos macro, do que quer dizer determinados conceitos. E aí ele vai poder identificar alguma desconformidade. É fundamental essa postura. Então, o papel do jurídico nas licitações é verificar se não há nenhuma prática de algum ato que tenha descumprido a legislação, porque todo ato administrativo ele é vinculado a isso, nós chamamos de princípio da legalidade. Então, o papel inicial do parecerista jurídico é verificar se os atos administrativos praticados nos autos de um processo estão conforme a legislação. Obviamente que se nós tivéssemos maior tempo, a gente se debruçaria em detalhes que ocorrem em regras normais nos processos e como o jurídico poderia, evidentemente, evitar uma desconformidade. Mas, por tudo que o jurídico tem feito ao longo da história da Lei 8666 de 93, e agora com a nova lei, nós temos que parabenizar nossos colegas advogados no esforço incessante de fazer com que o processo atenda pelo menos às regras gerais e aos princípios jurídicos que norteia o processo de contratação pública. É mais ou menos por aí, mas tem muitas outras coisas boas para se discutir nesse assunto, que aqui não nos temos tempo para discutir. O controle prévio da legalidade é fundamental para que todos os princípios e todas as regras editalícias alcance o resultado que é o interesse público. Sobre isso, o jurídico não pode deixar passar. Entendi, professor. Uma segunda pergunta também que muitos internautas têm feito. O Tribunal de Contas da União já emitiu alguma posição sobre o parecer jurídico nos processos de compras, nos processos licitatórios? Olha, é muito importante o parecerista jurídico se ater ao aspecto da análise do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, na verdade, ele analisa fatos reais, processos reais, através de suas auditorias, provocadas por denúncias, provocadas por representações, ou então por uma auditoria de ofício em virtude de aspectos definidos na lei, evidentemente no regulamento do Tribunal de Contas da União. Agora, alguns aspectos o TCU já abordou. Nessas auditorias que ele realiza, por exemplo, ele já se deparou com procedimentos em que se verificou que não foi cumprido a orientação do parecer jurídico. Isso, evidentemente, é uma situação que aponta para uma gravidade do gestor que deixa de seguir o parecer jurídico. O gestor pode se desviar da orientação jurídica se ele tiver razões fundamentadas e ele souber justificar, até é possível, mas é uma situação que eu não recomendo, porque o controle prévio da legalidade pressupõe que ele tem que ser seguido. Esse é um aspecto que o Tribunal de Contas da União já se deparou com atos, procedimentos que o gestor público deixou de seguir. E, evidentemente, em regra, quando se constata uma prática dessa, outros problemas são encontrados no processo. É o que se depreende da prática de auditoria. E passa a ser essa desconformidade gerada por não cumprir o parecer jurídico um detalhe de tantas outras desconformidades que se segue a esse fato. Um aspecto que é relevante, nós não podemos deixar de mencionar, é quanto à responsabilização do parecerista jurídico. E o pronunciamento do Tribunal de Contas da União sobre isto é em dois aspectos. Primeiro, se o parecer foi vinculado, a decisão do gestor foi vinculado ao parecer jurídico, aquele parecer que nós chamamos de parecer vinculativo. E aí, então, recai sobre o parecer jurídico maior responsabilidade. O outro aspecto também muito sério é a questão do erro grosseiro. O erro grosseiro, que hoje é muito bem definido na lei de introdução às normas do direito brasileiro,
mas que o Tribunal de Contas da União já vinha trabalhando essa questão de chamar à responsabilidade o parecerista jurídico por prática, por pareceres, por orientações eivadas de erro grosseiro. E o que vem a ser erro grosseiro? Erro grosseiro é aquilo que jamais se imaginava que um parecerista jurídico viesse a desconhecer. Essa é a questão que eu reputo de grande importância para aqueles que atuam no mundo jurídico de licitações. Daí a importância de constante atualização, e eu recomendo sempre estar estudando com afinco as melhores doutrinas, os acordos do Tribunal de Contas da União, a hermenêutica sistemática do direito, porque no direito nós não podemos adotar convicções pautadas em artigos isolados e precisamos então aprender a enxergar o sistema jurídico de licitações. Isso é um dado importante que tem que se nortear o parecer jurídico, o parecerista jurídico, para ele não vir a adotar orientações com erro grosseiros. Então, são esses aspectos aí fundamentais que o Tribunal de Contas da União já se deparou. Primeiro, como eu falei, gestores públicos deixando de seguir a orientação jurídica e, em regra, nesses processos auditados, esse foi um detalhe de desconformidade. E, em regra, quando deixa de seguir a orientação de um parecer jurídico, outra desconformidade vem a seguir. E o segundo aspecto importante que o TCU tem debatido é dizer para o parecerista jurídico que ele assume responsabilidade quando o parecer vincula a decisão do gestor e quando ele emite uma orientação que nitidamente você verifica que ali há um erro grosseiro, uma coisa que ele jamais poderia deixar de conhecer. Então, acredito eu que esses são os dois aspectos mais importantes que nesse momento curto aqui a gente pode abordar. Só para a gente fechar o entendimento, o parecer jurídico, ele é obrigatório, inclusive, nas dispensas de pequeno valor. Por exemplo, na 8666, a gente tinha no artigo 24, inciso 1 e 2, as dispensas de pequeno valor, que são aquelas mais corriqueiras. É obrigatório ter parecer jurídico? Olha, quanto à obrigatoriedade do parecer jurídico, vamos aqui analisar dois momentos distintos. Primeiro, o momento da Lei 8666 de 93. No artigo 38, torna obrigatório o controle prévio da legalidade de minutas de editais, minutas de contratos. A Lei 8666 de 93, ela se silenciou acerca da dispensa de pequeno valor. Então, adotou-se na prática que dispensa de pequeno valor não seria obrigatório a análise prévia da legalidade. Isso, evidentemente, por causa da relação custo-benefício do processo, em razão do valor a ser despendido. Mas a inexigibilidade, entretanto, tal como os editais nas licitações, é obrigatório na Lei 8666 de 93, porque na inexigibilidade não está em jogo a questão do valor, são outros critérios para se adotar a contratação direta por inexigibilidade, não importa qual o valor, ela não está atrelada a valor e dela nasce um contrato de fato, sem dúvida, daí se tornar obrigatório, mediante o artigo 38 da Lei 8666 de 93, a análise das licitações, todas elas são obrigatórias passar pelo controle prévio da legalidade, bem como as inexigibilidades. Já as dispensas de pequeno valor, na Lei 8666 de 93, não consta essa obrigatoriedade. Mas agora, analisando essa questão à luz da nova lei de licitações, nós temos aí uma novidade. A chefia, o comando do setor jurídico de uma determinada organização deverá emitir uma norma interna sobre quais processos de dispensa poderiam caminhar sem análise prévia da legalidade. É isso que eu quero dizer. Então, eu quero dizer o seguinte, o chefe, digamos, aquele responsável pelo setor jurídico, ele vai normatizar considerando alguns aspectos, e considerando o valor, o pequeno valor, considerando a complexidade, considerando
padronização de minutas de contrato, padronização de minutas de editais, por ele feitas essas padronizações, podendo, inclusive, órgãos do município, do estado, adotar os padrões de minutas de editais e de contratos e de termo de referência, que são muito bem criados, elaborados pela Advocacia Geral da União, e isso, evidentemente, dispensaria em determinadas dispensa de licitações de passar pelo crivo prévio da legalidade. Mas isso, quem vai definir é o órgão jurídico da administração. Quais casos fica dispensado a análise prévia da legalidade nas dispensas de licitação? Isso quem vai definir é um regulamento interno elaborado pela chefia, pelo comando do setor jurídico da administração, ok? Vamos ficando por aqui, é mais ou menos isso aí. Professor Genildo Gomes, muito obrigada pela entrevista, foi excelente, tirou muitas dúvidas em relação a esse tema e quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, o Minuto de Gestão Pública está de portas abertas, e para vocês internautas, até a próxima semana com Minuto de Gestão.